Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria e um temor e tremor, a gente estar aqui para trazer a palavra do Senhor ao coração de cada um nesta manhã. Com alegria, porque o Senhor é fiel e Ele tem dado promessas de que Ele daria a sua palavra, A palavra é dEle. E eu quero convidar você, os que estão aqui, os outros irmãos que deverão, quem sabe, assistir, através da internet, a abrirmos a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Estamos estudando este livro glorioso. O nome dele na nossa língua é Apocalipse, que significa revelação. Já foi explicado isso aqui na semana passada, pelo pastor Kiko. Nós estamos aqui caminhando neste glorioso livro que Jesus ditou para João, quando João estava cativo na ilha de Patmos, por causa do nome do Senhor Jesus. João estava exilado lá. O Senhor Jesus deu uma visão tremenda para ele, visões do fim, e disse para ele escrever essa visão. E ele escreveu. E as coisas que estão registradas aqui, muitas delas estão acontecendo nos nossos dias. As que não se cumpriram ainda vão se cumprir na íntegra, exatamente como foram ditas. Nós oramos agora há pouco por este momento, e eu gostaria de convidar você a, mais uma vez, curvarmos a nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Pai, nós dependemos exclusiva e totalmente do Senhor para recebermos a Tua palavra, para compreendermos, não somente com a nossa mente, mas recebermos essa palavra no coração. Vem, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, clareando, iluminando, aquecendo, transformando os nossos corações com essa palavra, para a glória do Senhor Jesus, que já é o Rei da glória. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Quero convidar você a ficar em pé para lermos 6 versículos do capítulo 3, do 1º ao 6º. Está escrito assim: Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem se sentar. O tema da nossa mensagem nesta manhã é sob o raio-x de Jesus. Todos nós aqui já fomos ao médico. Quando a gente vai ao médico, ele, para consultar, ele faz uma série de perguntas, principalmente quando se trata da primeira consulta. Ele faz uma série de perguntas. A medicina chama isso de anamnese.
aquelas perguntas que ele faz, desde quando está sentindo, o que está sentindo, e às vezes o médico é tão minucioso que ele vai lá atrás na história da nossa vida, e ele vai, pelas respostas, ele já vai imaginando que seja, mas para confirmar o seu diagnóstico, para ele poder dar o diagnóstico, ele pede alguns exames complementares, exames de sangue, etc. E o mais que nós conhecemos é o raio-x, para mostrar o que há lá dentro, além daqueles sintomas que são apenas as amostras na face, no rosto, nos espirros, na tosse, mas a causa. Para encontrar a causa, para tratar a causa, ele vai a mais exames, e geralmente o conhecido raio-x. Nesta manhã nós estamos vendo uma igreja sob o raio-x de Jesus. Mas Jesus não precisa fazer nenhuma questão, nenhuma anamnese, aquelas perguntas, porque ele é onisciente. Ele olha para nós e sabe tudo. Todas as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse que estão aqui, iniciam com a palavra conheço. Jesus está dizendo, eu sei. E ele sabe. Ele sabe a causa quando ele olha para nós. E ele também não precisa pedir um raio-x, porque ele tem olhos como de fogo. Ele olha para a sua igreja amada, que ele comprou com o seu sangue. Nós somos resgatados, comprados com a vida de Jesus, pelo seu sangue. Ele olha para nós, amados seus, e ele conhece, ele sabe. A palavra, disse o salmista, ainda me não chegou a língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. E eu quero te fazer uma pergunta. Agora, a quinta das 7 cartas, das 7 igrejas, aliás, recebe a sua carta. Eu quero te perguntar, o que é que o raio-x de Jesus vai mostrar nesta igreja, a igreja de Sardes? Sardes era uma cidade construída sobre uma colina, uma cidade alta e amuralhada, cercada por grossas e potentes muralhas. Os moradores de Sardes se orgulhavam disso, porque diziam, nunca nenhum inimigo vai nos atacar, que ninguém chega aqui. Eles eram soberbos por causa da sua suposta segurança. Mas Sardes foi conquistada por 2 vezes, e a história diz que uma vez, a primeira vez que ela foi conquistada, foi tomada, os guardas estavam dormindo. E havia um buraco na muralha, um ponto vulnerável, por onde o inimigo conquistador entrou e tomou aquela cidade. Por isso, eles entendiam bem aqui quando Jesus dizia, sejam vigilantes. Eles não estavam vigiando. Tão confiados na sua segurança, quem vai nos atacar? Nós somos uma igreja, agora trazendo para o campo da igreja, né? Nós somos uma igreja tão consolidada, tão forte, quem vai nos atacar? Eu sou uma pessoa com tanta experiência com Deus, já passei por isso, não vou cair. Misericórdia, nós precisamos da graça e da compaixão de Deus. O que é que o raio-x de Jesus mostra? E nós vamos para o primeiro ponto. Mostra um diagnóstico preciso, um diagnóstico certeiro. Qual é o diagnóstico de Jesus para a igreja de Sardes? Nós vemos no versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve o quê? O remetente está se manifestando. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos
e as 7 estrelas, os anjos da igreja nas suas mãos. O que é que ele diz? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Pense nisso. Parece que está vivo, mas na realidade já morreu. Esse é o primeiro aspecto do diagnóstico que Jesus faz dessa igreja de Sardes. Era uma igreja que se gloriava da sua posição. A igreja ficou parecida com a cidade. A cidade se sentia inconquistável, indomável. E assim também a igreja, em vez de influenciar o mundo, ela estava sendo influenciada pela sociedade orgulhosa e pagã de Sardes. A idolatria também reinava em Sardes. Ali naquela cidade era cultuada e adorada uma deusa, que de deusa não tem absolutamente nada, chamada Cibele, que era, e infelizmente esse nome, então muitas vezes usado. Cibele, quem era essa deusa? Uma imagem que eles julgavam ter caído ali, era a deusa que eles consideravam na fertilidade, por isso havia muita promiscuidade, prostituição no culto a essa deusa. Esse era o quadro da cidade de Sardes, e a igreja estava se conformando com aquilo. Então, qual era o diagnóstico que Jesus fez dessa igreja? Aparência de vida, de viva, porém estava morta. Parecia que estava trabalhando, operando, mas estava morta. Outro aspecto desse diagnóstico, olha o versículo 2: ser vigilante e construída o resto que estava para morrer. Pegue essa expressão, o resto dos crentes daquela igreja, que estava para morrer, porque os outros já tinham morrido, só não deitaram no caixão, mas estavam mortos. Parecia que estava vivo, parecia que era convertido, cantava, levantava as mãos, dava dízimo, trabalhava, tinha obras, porém estavam mortos, não eram convertidos. Quantos estão na igreja do Senhor Jesus, mas não passaram pelo novo nascimento? Pensam que estão vivos, mas estão mortos. E além disso, havia um resto. Que resto? Uma sobra, um pouquinho, que estava para morrer. O que isso significa? Doentes. Quem está para morrer é aquele que está doente, está enfermo, está enfraquecido. Isso está no verso 2. Outro aspecto do diagnóstico preciso do Senhor Jesus, no verso 2 ainda: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aquela igreja tinha obras, tinha trabalho. Obra é trabalho, atividade, era uma igreja ativa. Fazia isso, fazia aquilo. Vamos imaginar que fazia evangelismo nas ruas de Sardes, fazia reuniões de oração, jornada de oração, fazia uma porção de coisas. Quem sabe havia ali uns pobres, fazia uma sopa no inverno para dar para os pobres. Tinha obras, mas essas obras não foram achadas dignas por aquele que tem olhos de fogo, que faz o raio-x certeiro, o diagnóstico certeiro, aquele que conhece todas as coisas. Jesus, o Senhor da igreja, Ele não achou dignas as obras daquela igreja íntegras. O que é uma obra íntegra? Alguém que age com integridade, com pureza, com sinceridade. Alguém que faz para o Senhor, não para ser visto, não para ser recompensado, não para ser mencionado numa certa solenidade, o seu nome ali, não para aparecer, mas faz com o coração queimando de amor pelo Senhor, mesmo que nenhuma gratidão receba, porque Ele não visa nenhuma gratidão.
ele visa a glória do seu Senhor, tocar e agradar o coração de Deus. Isso é o seu propósito, é o seu objetivo. A sua obra então é íntegra. Jesus não achou aquelas obras daquela igreja íntegras. Outro aspecto desse diagnóstico, no verso 4, olha lá: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras. Ou seja, a maioria estava contaminada. Então, o diagnóstico revela o quê? Aparência de vida, revela que havia um resto que estava doente, já estava na fila para morrer. As obras não eram íntegras e quem estava lá estava contaminado pelo mundo. O mundo estava entrando naquela igreja em Sardes e eles não viam isso, porque para eles estava tudo bem, parecia que estava tudo bem. Estamos vivos aos olhos daquele que tem olhos de fogo, que é o Senhor da igreja. Estavam mortos, as obras não eram íntegras, eles estavam se contaminando. Irmãos amados, nós vivemos o final dos tempos, onde o mundo está entrando com suas práticas, seus valores, suas condutas, entrando na igreja. Que nós sejamos dentre estas poucas que não se deixam contaminar. Nós precisamos usar muitas das coisas da vida natural, porque somos pessoas. Temos que nos vestir, precisamos comprar roupas. Temos que comer, precisamos comprar comida. Temos que levar os nossos filhos para a escola. Nós temos, este é o nosso lugar, mas os valores do mundo, os pensamentos do mundo, não devem de modo algum contaminar a nossa mente, nortear a nossa conduta, o nosso procedimento. De modo algum. Este livro é a nossa cartilha, é o nosso livro de fé e de prática, único, insubstituível e imutável. Ele não precisa de nenhuma mudança. A palavra de Deus permanece para sempre, ela será sempre atual, ela é sempre supracultural, isto é, ela serve para o Japão, ela serve para a Índia, ela serve para as Américas, ela serve para a África, ela é supracultural. E ela é atemporal, ou seja, serviu no passado, serve agora e servirá para sempre. Este é o nosso livro de estudo, é a nossa comida diária. Aqui estão os valores que devem nortear a nossa vida e jamais os valores do mundo. Quantas vezes nós temos ouvido cristãos dizerem assim: agora é assim. Fazer o quê? Agora é assim. Não, não é assim. O mundo pode dizer que é assim, mas quem diz como é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja. Que Ele olhe para nós nesta manhã e o diagnóstico não seja como o diagnóstico da igreja de Sardes. O que é que o raio-x de Jesus mostra? Em primeiro lugar, vimos diagnóstico preciso. Mas quando você vai ao médico, depois do diagnóstico, o que ele faz? Ele dá o tratamento. Então nós vamos ao segundo ponto desta mensagem: o tratamento necessário. De posse daquele diagnóstico, o médico então vai prescrever o tratamento. E muitas das vezes ele alerta: se nós não seguirmos aquele tratamento, o que vai acontecer? E nós vemos isso aqui claramente nestes 6 versículos de Apocalipse.
Apocalipse capítulo 3. Qual é o tratamento que o Senhor Jesus propõe àquela igreja? Olha o versículo 2. Ser vigilante. Primeiro item do tratamento: vigia. Fique alerta, fique ligado, confira cada coisa para ver se combina com a palavra de Deus ou não. Se não estiver em acordo com a palavra de Deus, não serve para nós. Venha de onde vier, venha de quem vier. Se não estiver em acordo com a palavra, não é para nós, não serve para nós. Ser vigilante, vigia o que você vê, o que você ouve. Eu fico com muita compaixão de funcionários de supermercados. Quando a gente entra no supermercado, a gente ouve uma música, trilha sonora do inferno, o dia inteiro, alta, terrível, com palavras muitas vezes medonhas, e aquelas moças ali trabalhando, aqueles rapazes o dia todo ouvindo uma atrás da outra aquelas músicas. Eu tenho começado a orar em voz alta, voz normal, não gritando, mas em voz audível. Quem passar por perto vai ouvir. Orar e cantar as minhas músicas para o Senhor Jesus. Música de sexo. Músicas horríveis. Por quê? Os valores do mundo. Aí as pessoas dizem: não, mas é assim mesmo. Não, mas essa música é daquela novela tal, essa música é daquele... Não é nosso mundo. Não é nosso meio, não são os valores de Deus, são os ensinos malignos. Então, ser vigilante. Aquela cidade foi tomada porque tinha um buraco na muralha, um ponto vulnerável. Deixe que o Espírito de Deus mostre se há algum buraco na nossa vida como igreja, por onde o inimigo possa penetrar. E aí, o tratamento prossegue. Jesus fala: ser vigilante, verso 2, e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, trata esse resto que está na fila da morte, porque tem remédio para ele. Trata, consolida. Quando alguém aqui já fez uma fratura numa perna, no braço, no dedo, e aí você tem que tratar, e o osso precisa consolidar, ser juntado, fortalecido, grudado de novo, para que ele continue fazendo o seu papel. Consolida, confirma, firma, fortalece aqueles que estão para morrer. Meu amado, que o Espírito Santo mostre qual é o nosso estado, qual é a nossa situação, e que nós tomemos como prescrição bendita e certeira do Senhor Jesus. Vamos ser vigilantes, vamos consolidar aquilo que temos, aquilo que tem nos restado. Quantos têm passado por aqui, quantos têm descido as águas do batismo, muitas vezes até professado o nome de Jesus, mas não permanecem. Mas tem alguns que têm permanecido. Vamos consolidar, vamos fortalecer, vamos atrás daquele que foi embora e que está enfraquecido, quase morto lá na sarjeta, precisando de um braço que o atraia e o fortaleça e o ampare. E Jesus ainda diz uma coisa no verso 3, três coisinhas fundamentais no verso 3, como tratamento. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Vamos repetir essas três palavras: lembrar, guardar e se arrepender. Vamos falar? Lembrar, guardar e se arrepender. Lembra. Existem coisas que nós precisamos esquecer. Aqueles pecados que já confessamos
já nos arrependemos, o sangue de Jesus já nos lavou, então as mágoas, as ofensas que recebemos e que entregamos para Deus. Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Essas precisam ser esquecidas. Agora tem coisas que nós precisamos lembrar. O que Deus já fez na sua vida. O que você já aprendeu do Senhor Jesus. O que você já recebeu dele. Lembra, pois, do que tens recebido. Lembra o que Deus já fez, o milagre que Deus já fez na sua vida. Lembra aquilo que Deus falou para você. Guarda, obedece, arrependa-se de ter esquecido. Arrependa-se, volte a praticar as coisas que o chamado do Senhor no seu coração vibre, queime como uma brasa viva na sua mente, na sua consciência, no seu coração, e faça você apegar-se a Deus, apegar-se ao Senhor Jesus, ouvir o Espírito Santo, com o mesmo fervor daquela primeira vez, quando o Espírito falou com você, você ouviu a voz dele, você chorou, você se prostrou, você se arrependeu. Volte agora, lembra, Deus não mudou, Deus não deschamou você, Deus não desistiu de você. Quando nos sentimos frios, somos nós que nos esfriamos, não Deus. Lembra-te, guarda, arrepende-te. E aí nós vamos para o terceiro ponto. O médico faz o diagnóstico preciso, prescreve o tratamento necessário, e ele fala também do risco imediato. Esse é o terceiro ponto, o risco imediato. Muitos médicos fazem isso. Olha, se você não fizer isso, o que vai acontecer é isso. Eu me lembro perfeitamente do dia em que uma médica examinou, tomou os exames do meu coração e das veias, e ela desenhou o coração e falou: olha, se você não fizer isso, pode acontecer isso. Risco imediato. Qual é o risco que essa igreja estava correndo? Olhe no versículo 3, a parte B do versículo. Quando Jesus fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ponto. Agora vem o risco imediato. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Esse é o risco. Esse é o risco imediato que corre aquele que não obedece ao tratamento, não aceita o diagnóstico. Se essa igreja aqui não aceitasse, se ela não aceitou o diagnóstico e não observou o tratamento, ela estava correndo esse risco de ser assaltada. Virei como ladrão. Como é que o ladrão vem? Ele passa uma mensagem no seu celular assim: olha, hoje às 2 da madrugada eu vou aí na sua casa e vou assaltar. Deixa a janela aberta, tá? Para facilitar o meu trabalho. Ele não faz isso. Quem é que fica esperando o ladrão? Vou ficar aqui que essa noite o ladrão vem. Você está aqui na frente, ficar aqui na sala, porque ele vai entrar por aqui. O ladrão vem quando a pessoa menos espera. Ela não espera, ela não sabe. O ladrão vem quando a pessoa não está vigiando, não está ligada, não está atenta. Ser vigilante, senão eu venho como ladrão, vou chegar, vou tirar o seu candeeiro do lugar, vou apagar você, porque você já está morto. Eu estou dando um tratamento, se você não observar, eu virei como ladrão. Risco imediato, repentinamente. Mas
um outro ponto, número 4. Geralmente médicos fazem também isso. Ele faz uma das perguntas dele, geralmente para a gente é fumante? Principalmente para as mulheres grávidas, né? Perguntam no pré-natal, é fumante? A gente responde não. Ah, que bom. Você tem isso a seu favor. Você tem isso a seu favor. Usa álcool? Não. Você tem isso a seu favor. E Jesus também faz isso aqui. Verso 4. O benefício. Qual é o benefício? Tens contudo em Sardes. Ai, que palavra animadora. Graças a Deus. Tens contudo. Apesar de tudo isso, esse quadro terrível, você tem, contudo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Poucas pessoas. Você quer estar entre essas poucas pessoas? Eu sei que você quer, eu também quero. Nós precisamos do sangue de Jesus, que é o único que nos purifica e nos faz limpos para andarmos com Ele. Sardes, a cidade de Sardes era rica, financeiramente falando, porque eles tinham uma indústria de tinturaria, eles tingiam tecidos e se orgulhavam da sua indústria de tecidos coloridos, suas roupas de cores vibrantes. Por isso, então, Jesus fala: vou vestir, aqueles dignos vestirão roupas brancas. Não é a sua cor que vai fazer você andar comigo, é o meu sangue que vai lavar os seus pecados. Seja você vestido de vermelho, de azul, de amarelo, de preto, de roxo, a sua vestidura espiritual será alva como a neve, pelo sangue de Jesus. Umas poucas pessoas, que nós sejamos, meus irmãos, estejamos contados entre essas poucas pessoas, mas que através de nós, aquele resto que estava na fila da morte seja restaurado e consolidado, porque o Senhor ama toda criatura deste universo, deste planeta Terra, é amada pelo Senhor. Não importa onde esteja, quem seja, de que raça seja, é amada pelo Senhor. Por ela, por cada um, Jesus derramou o seu sangue. Quantos na fila da morte? Todos amados por Deus, todos amados por Jesus. A compra da nossa vida já está paga, é só a gente se entregar a Ele, que é o legítimo dono das nossas vidas. Finalmente, uma promessa, o nosso ponto número 5. Promessa. Qual é a promessa? No verso 5, o vencedor. Olhe bem, o vencedor. O que isso significa? Que a gente está numa batalha. Se está falando de vencedor, é porque tem um perdedor também. O vencedor é porque está batalhando, está participando de uma competição. Então, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum será purificado e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Garantia da salvação, Ele não vai apagar o seu nome. Se você se entregar verdadeiramente a Ele não vai apagar o seu nome. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, a não ser que nós abandonemos a fé. Há os que abandonam a fé, desprezam a salvação, de novo crucificam o Senhor Jesus com as suas atitudes. Estes
para estes não há remédio mais. Quando conhecem, quando aceitam, quando se entregam e voltam atrás. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas assim. Misericórdia, que nós permaneçamos, porque quando nós nos arrependemos e voltamos ao Senhor, Ele nos dá a garantia: você é meu, eu te comprei, paguei o preço. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O nosso nome pronunciado por Jesus, que coisa maravilhosa, sem mérito algum nosso, por graça e misericórdia dele. Pela fé, Ele pronunciando o seu nome, chamando pelo seu nome, garantindo a você que você é filho de Deus. O Espírito Santo confirmando lá dentro do seu coração. E essa confirmação é tão preciosa que nós, com ela, nós temos força para passarmos por qualquer luta. Eu sou filho de Deus. Isso confere a você poder, autoridade, segurança, alegria, firmeza, vitória. Vitória. Nada, como vimos ontem no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. E esse salmo finaliza dizendo assim: na sua angústia eu estarei com ele. Isso quer dizer, nós passamos por angústia, sim. Quantos aqui passaram por angústia? Essa semana, um tipo de angústia. Vários irmãos. Mas é uma angústia acompanhada pelo Consolador, o Espírito Santo, acompanada por Jesus. Na sua angústia eu estarei com Ele. Ele confessa o seu nome, e você fica maravilhado, como nós cantamos no período de louvor hoje, maravilhado, extasiado, fica a ouvir seu nome. Ouvimos o nome, temos o nosso nome pronunciado, uma relação pessoal com o nosso Deus. Finalizando, a conclusão é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Quero pedir para você, põe as suas mãos. Você apalpou as suas orelhas, né? Tudo bem, você tem orelhas. Ouvido é outra coisa, né? Ouvido é, se alguém já teve que consultar um otorrino, né, sabe que a coisa não é isso daqui. Isso é a orelha, né? É lá dentro. Aí alguns já fizeram lavagem, aí sabem que é delicado demais aquilo ali dentro, dói, uma dor de ouvido é insuportável. E aí você é tratado, né, Lídia? Tratado ali na parte mais dolorosa. Mas é uma parte tão especial. Nós ouvimos. Você tem ouvidos? Lá dentro da orelha tem um ouvido? Tem. 2. Então ouça. Receba o diagnóstico. Recebamos o diagnóstico. Façamos o tratamento necessário, sugerido, indicado, prescrito pelo Senhor Jesus. Fiquemos alertas quanto ao risco que corremos se não fizermos o tratamento. Ser vigilante, consolidar, lembrar o que Deus já fez, guardar, obedecer, nos arrepender, porque corremos um risco imediato se não fizermos isso, dele vir numa hora que a gente menos espera e acabou. Mas temos um benefício, temos irmãos que permanecem. Não vamos jamais nos orgulhar disso.
de forma nenhuma. Se nós estamos permanecendo, é pela graça dele, pela misericórdia dele, que nós sejamos contados dentre esses cujas vestiduras não se contaminaram, que não pegam o modelo do mundo e aplicam na sua vida, de modo algum. Que promessa gloriosa! Eu quero fazer um convite para você neste momento, e o convite é para que nós nos arrependamos. Há alguma coisa a qual o Espírito Santo está mostrando para você no seu coração, da qual você precisa se arrepender? Não se constranja, o amor de Deus nos abraça e nos envolve. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Onde você porventura não esteja sendo vigilante, onde você porventura não esteja lembrando das coisas que Deus já fez na sua vida, parece que Deus não se importa mais com você. Meu amado, não é verdade. Ele se importa, Ele é o mesmo, Ele permite provações na nossa vida, mas Ele está conosco. Arrependa-se, lembre das coisas que Ele já fez e falou. E eu quero te convidar a que você venha até aqui. Vamos nos ajoelhar neste lugar aqui e vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Vamos ter esse tempo de oração.